Agora, aqui no estúdio, eu recebo o professor e mestre em História Social, Diego Amaro, que vai nos contar um pouquinho sobre a importância do voto e as conquistas que a gente teve ao longo dos anos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma satisfação poder estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante. Exatamente. As pessoas estão percebendo que esse tema é importante ou ainda falta a gente perceber a importância e a consciência, que eu acho que é mais importante ainda, do voto? Sem dúvida que a consciência ela é algo que ela precisa começar a acontecer, mas isso parte de um ponto de educação política. Nós temos que ser educados politicamente. E nesse momento, quando nós estamos aqui, nós estamos fazendo isso, educando politicamente. Saber votar, como as pessoas estão se relacionando com o voto. Agora é interessante, porque nunca na história aconteceu uma movimentação tão forte. Por maior que seja a polaridade que nós vivemos hoje, isso é um começo, é um start para a compreensão. Eu quero entender, eu quero fazer diferente. Não sei bem ainda o que eu estou fazendo, mas é o diferente. Então, assim, percebemos uma nova dimensão. É claro que isso precisa caminhar, porque nós estamos ainda numa parte muito da demagogia. As pessoas se associam de alguns discursos para tentar angariar votos. E nós precisamos, como eleitores, compreender essa aliança que nós temos com a política. Porque, sem dúvida, o povo é soberano, mas ele é soberano até o dia que ele assina aquele cheque em branco para um político que vai governar em seu nome. Então, tem muito que nós precisamos ainda aprender ali, mas estamos fazendo. Que bom. Eu acho que essa coisa da internet também, que está usando muito mais agora, né? Principalmente nesse período, as pessoas às vezes falam assim, fulano vai ser candidato a vereador, sei lá, ou a prefeito, ele vai fazer isso, ele falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Aí você vem para a pergunta e fala assim, mas como que ele vai fazer isso, né? A gente às vezes não pensa para fazer esse tipo de pergunta, né? Porque é lindo, a gente tem essa ideologia mesmo, a gente quer morar num lugar melhor, a gente quer um mundo melhor, mas como fazer isso, né? Como que a gente pode ter essas pegadinhas, assim, de saber como é que eu vou escolher bem o meu candidato? Não saber escolher bem o candidato, eu preciso o primeiro passo é me sentir representado. Quando nós conseguimos esse lindo direito de votar, que passa a ser um dever também, eu posso escolher. As pessoas da atualidade não sabem quão caro é isso. No passado, nós lutamos muito para poder conseguir esse direito. Muitos dos movimentos nasceram em função do voto, porque a partir do momento em que eu escolho, eu posso me ver representado. E as pessoas, na hora de votar, ainda têm uma visão do que é o político e têm dificuldade em entender a representação. Vou usar um número como exemplo, o caso das mulheres. O Brasil é um país que possui muito mais mulheres e poucas são as mulheres que estão em representação. Não é que eu tenha que obrigar ninguém a votar, mas eu tenho que entender quem que vai conhecer o que é ser mulher? Outra mulher. Exato. Então, assim, por mais que... Então, esse seria um primeiro passo. O segundo passo é pensar numa agenda comum. As pessoas, elas estão muito presas àquilo que elas querem. E esquece que existe uma agenda comum, uma agenda de segurança, uma agenda de economia, uma agenda de saúde, alimentação. Isso tem que ser levado em conta. E aí eu deixo de lado porque não é futebol. Eu não posso ficar brigando. Eu tenho que perceber isso. E pessoas e partidos, porque não podemos esquecer que o Brasil ainda é por partido. Você está votando no candidato que tem uma representação partidária. Então, por mais que às vezes um candidato possa dizer que deseja alguma coisa, o desejar dele precisa estar alinhado com o partido. Porque ainda vivemos isso. Por mais que queiramos nos libertar desse processo, ainda é esse processo. Então é difícil isso, né? Então a gente tem que ficar muito atento. E uma coisa que a gente vê muito também é a tal da fake news, que esse ano a gente, não só esse ano, desde o ano passado, a gente fala muito, isso é fake news, isso é fake news. E a gente também acredita muito nas ondas de coisas que acontecem, né? Às vezes nem sempre é uma fake news, ou às vezes ela é plantada de uma forma, ou você entendeu e leu aquilo de outra. Como que a gente deve se preparar para isso também nesse momento? E a fake news é uma coisa que, apesar de estar dominando, e a gente precisa ficar muito atento, porque geralmente ela mexe com a nossa paixão. As pessoas olham uma manchete, aquilo a agrada, porque está associado de alguma forma àquilo que ela é apaixonada, e ela simplesmente compartilha. Bastava clicar e abrir essa notícia. Para ver verificar se realmente era aquilo que estava escrito, né? Sem dúvida, muitas vezes não vai para lugar nenhum. Um clique bastava. Então, assim, o cuidado da leitura. Quantas coisas as pessoas leem por dia em redes sociais? Mas
O que custava abrir e verificar essa notícia, verificar a procedência dessa notícia e realmente entender o que é errado. Se é errado para um, é errado para outro. Eu não posso favorecer o erro para quem eu gosto, não é assim. Agora há pouco o juiz falou, se estivesse aqui conosco, ele poderia me auxiliar nesse processo. Mas a nossa Constituição, ela já diz que um candidato tem que ter moral ilibada. Não precisaria nem de uma ficha limpa. Então, assim, nós precisamos olhar para o Brasil como sociedade, não como indivíduo, porque nós somos sociedade. E ter esse cuidado, porque hoje todo mundo é formador de opinião. Quando eu compartilho, é uma responsabilidade. Eu estou lançando uma notícia que muitas vezes eu não tenho conhecimento. E aí eu prejudico toda uma nação. E as pessoas acham que um voto é pouco. Agora que nós estamos na eleição municipal, quantos municípios na última eleição se decidiram por 1, 2, 3 votos? Então o voto é muito e tem um peso tremendo. E quando eu compartilho algo falso ou eu dou trela para o erro, né, eu acabo prejudicando todo um processo que mexe com a história do nosso município, com a história do nosso estado, com a história do nosso país. E passa a ser responsabilidade nossa. Chegamos num ponto em que todos podem votar. Com a Constituição de 88, foi a primeira vez que todo brasileiro podia votar e podia se candidatar. Não se aproveitar dessa possibilidade, mas realmente entender, um político também é um profissional e ele deve minimamente compreender das coisas que cercam o que é ser, né, um político. Então a gente teria que estar atento a isso também. Não basta ter uma bandeira, eu preciso saber se ela é possível, se a legislação permite. Então me dedicar àquilo e não algo uma boquinha, para usar uma expressão popular. Até para a gente saber cobrar, porque essas pessoas estão lá para nos representar, não é? Então é necessário que a gente também saiba cobrar com conhecimento. Sem dúvida, essa cobrança tem que acontecer, porque nós, quando votamos, escolhemos, passamos a ser responsável por aquele que elegemos e os que não elegemos também. Fiscalização é algo que tem que partir de nós. Nos últimos anos, nós estamos falando em acabar com a corrupção. Como eu acabo com a corrupção? Dentro da minha casa. Exatamente. A minha ação é corrupta. A minha ação é corrupta quando eu utilizo um produto falsificado, a minha ação é corrupta quando eu televisão a cabo sem ser pelas vias legais. São pequenos atos. E se eu não mudo dentro da minha casa, eu estou provocando isso, a continuidade disso. Não há diferença, no caso da política, entre roubar R$1 e roubar 1 milhão. É roubo, é corrupção. Esse jeitinho não pode acontecer mais. E não acontece com fiscalização e o olhar para aquilo que eu estou fazendo. O cuidado que eu tenho. Cuidado que eu tenho com tudo o que me faz cidadão. Porque a grande vantagem de votar é que nós deixamos de ser servos, como éramos no passado, e nos tornamos cidadãos, aqueles que escolhem. E viver em comunidade demanda isso, entender a minha responsabilidade. Coisas simples fazem de uma pessoa cidadã. Atravessar na faixa, jogar o lixo na lata correta, usar a máscara. Isso faz da pessoa cidadão. Perfeito. Eu adorei conversar com você e eu acho que a gente precisava de mais, viu? Então volte sempre ao nosso Santa Receita, porque independente das eleições, a gente precisa ter esse conhecimento, essa reflexão e essa cidadania sempre, em tudo que a gente faz na nossa vida, no nosso trabalho, não é? No nosso dia a dia e principalmente com o nosso país e a nossa cidade. Então sinta-se sempre muito à vontade de vir aqui. Agradeço de coração a oportunidade de poder conversar e sempre estou à disposição para estar falando aí dos assuntos que envolvem a nossa história e os nossos cidadãos, né? Então conte comigo. Vou adorar. Vou passar suas redes sociais, tá? Legal. É o diegoamaro.com e o Instagram é o @, tem um underline, que é aquele tracinho embaixo, Diego Amaro. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado. Eu adorei, viu? Obrigada.